Olá, está no ar o programa Direito e Globalização, que você pode assistir pelos canais 9 da NET, 186 da Digital e 8 da fibra ótica da Vivo TV. E também pelo site tvaberta.tv.br. E também estamos presentes no Facebook pela live TV Aberta SP. Se você tiver dúvidas, sugestões, envie e-mail para direitoglobalização@tvaberta.tv.br. direitoglobalização@tvaberta.tv.br. O entrevistado de hoje é Dr. Maurício Viegas. Dr. Maurício Viegas é presidente do IBRAVE. O tema do programa de hoje é análise de veracidade e aplicação prática. No programa da semana passada, nós falamos sobre a mentira. Analisamos as estruturas da mentira e ao final do programa, falamos que haviam dois canais de emissão da mentira. Um era um canal verbal, outro canal, digamos, comportamental. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Analisar a aplicação prática da análise de veracidade. Bem-vindo outra vez, grato pela sua presença aqui no programa. Obrigado, Martim. Tem alguma dúvida aí? O programa pegou fogo, eu recebi muitos e-mails, muita consulta, e o pessoal fala, bom, entendi. E agora, como é que a gente... O que é essa história que vocês pararam, deu uma colher de chá e parou ali, dizendo os canais de emissão, como detectar, como analisar. Como é que é isso? Nós falamos desses dois principais canais, né? Isso. Nós falamos do canal não verbal e do canal verbal. Exato. Na verdade, existem, alguns autores falam de 6, outros falam de 7, outros falam de 9 canais. Mas a gente pode resumir, de uma maneira geral, a esses dois principais canais, onde nós temos o não verbal, incluindo aí toda a questão de posturas, gestos, expressões faciais, olhar, aparência física, a forma que a pessoa se veste, a háptica que fala, que é o toque, como que eu cumprimento alguém, como que eu abraço uma pessoa. Então, esse canal não verbal é uma forma de expressão. Não quer dizer que seja só a mentira que se expressa por ele. É uma forma de você se expressar. Todo ser humano se expressa por ele. Também o afeto, o sentimento, qualidades positivas, também creio que tudo isso influencia, obviamente. E nós temos o canal verbal, no caso das declarações, daquilo que está sendo dito, daquilo que está sendo verbalizado. E, se eu não me engano, no final do outro programa, nós falamos da importância de que esses dois canais estejam em sintonia. Exatamente. Então, é por aí que atravessa as metodologias de análise de veracidade, elas passam por esse exame, na verdade. Então, nós podemos trabalhar com esses canais isoladamente ou em conjunto. O ideal é que se trabalhe com eles em conjunto. Quanto mais elementos, quanto mais canais eu estiver utilizando na minha análise, melhor vai ser o resultado que eu vou obter ao final. E como é que eu faço para trabalhar esses dois canais de forma conjunta? Existe uma metodologia, existe uma ciência, enfim, como existe? É isso? A primeira coisa importante que nós temos que ressaltar é algo que na análise de veracidade nós chamamos de aumento da carga cognitiva. O que significa isso? A mentira, ela não é uma tarefa, por assim dizer, simples. Mentir, e isso é importante para aqueles que pesquisam sobre o assunto, mentir implica um esforço adicional no cérebro do mentiroso. Implica um aumento da chamada carga cognitiva. Então, me permite explicar rapidamente como é que funciona isso. Se eu estou dizendo a verdade ela sai naturalmente. E a tendência natural de todos nós, diante de uma pergunta qualquer que seja, para uma resposta imediata, é dizer a verdade. Se eu decido por um motivo qualquer, nós falamos das motivações no outro programa, se eu decido contar uma mentira, então eu vou precisar, além de inventar uma nova história, essa história ela vai ter que ter um mínimo de plausibilidade. Ela tem que ser uma história possível de acontecer para que não seja desmascarada no primeiro momento. Essa história, à medida que eu for contando e que eu for agregando novos elementos a ela, eu preciso que esses elementos eles tenham conexão com aqueles que foram falados anteriormente. Então, eu preciso criar uma nova versão, essa nova versão tem que ser plausível e os seus desdobramentos têm que ser coerentes com aquilo que já foi dito. E, além de tudo isso, eu preciso fazer com que a minha versão ela seja coerente, a versão verbal que eu estou colocando, seja coerente com a versão não verbal. Tudo isso faz com que seja necessário um esforço maior, um esforço mental maior por parte do mentiroso. Nós chamamos isso de elevação da carga cognitiva. E isso está diretamente relacionado com algumas metodologias de análise de veracidade. Por quê? Quando existe um limite que todos nós podemos trabalhar, e justamente por isso fala-se que as pessoas mais inteligentes, esse é um dos características dos bons mentirosos. Porque esse limite deles é alto. Então eles conseguem ir agregando, é como se fosse, eu gosto de usar a analogia de uma árvore. Tá? Então tem o tronco principal e desse tronco eu vou desdobrando alguns galhos maiores, outros galhos menores.
À medida que essa árvore vai crescendo, fica mais difícil eu manter toda essa estrutura de forma harmônica, de forma coerente. A pessoa começa então a entrar em contradição, porque a demanda cognitiva dela já está sendo muito alta. Essa é uma das metodologias. Um bom analista de veracidade precisa também ser um bom entrevistador, porque ele utiliza a entrevista, e existem algumas técnicas específicas para isso, para deliberadamente forçar um aumento da carga cognitiva e fazer com que essa pessoa acabe se traindo, acabe entrando em contradição em um outro ponto. Então nós temos a questão não verbal, tá? Por exemplo, eu vou ser mais prático aqui. Nós temos alguns tipos de gestos. Alguns tipos de gestos. Existem gestos chamados gestos emblema, são aqueles gestos que têm um significado específico dentro de uma certa cultura ou dentro de uma profissão. Os militares têm gestos que significam, têm significados específicos, né? Em alguns contextos, nós podemos fazer esse tipo de gesto, ele tem um significado, em outros contextos ele tem um significado completamente distinto, a mesma coisa para esse gesto e por aí vai. Existem gestos manipuladores e existem gestos ilustradores. Essa última categoria de gestos, chamados gestos ilustradores, interessam diretamente ao analista de veracidade, do ponto de vista não verbal. Por que isso? É importante, como eu falei, que toda a nossa linguagem gestual esteja casada com aquilo que está sendo verbalizado. Certo? Quando uma declaração é verdadeira, você não precisa pensar. O seu corpo ele age no automático, vamos dizer assim. Então, tudo aquilo que eu falo vai sendo representado, vai sendo ilustrado de forma coerente. Se eu começo a mentir, e essa mentira está exigindo um esforço muito grande, eu preciso reduzir esses gestos ilustradores. Então, o que o mentiroso faz geralmente? Tá? Não apenas o mentiroso, uma pessoa, em algumas outras situações, podem fazer isso, mas o mentiroso costuma fazer também. Eu pego as minhas mãos, por exemplo, o gesto ilustrador é o gesto que acompanha e reforça aquilo que está sendo dito. Então, para que eu não diga uma coisa e não gesticule outra, eu prendo as minhas mãos aqui, ou coloco as minhas mãos debaixo das pernas, ou se eu estiver em pé, posso colocar as mãos no bolso. Tem pessoas que naturalmente são assim. E daí a importância de eu conhecer o padrão daquela pessoa, o padrão comportamental dela. Agora, para uma pessoa que gesticula bastante, se ela, em um dado momento do discurso, começa a suprimir esses gestos, esse é um indicador forte que você precisa acender uma bandeirinha vermelha e ficar atento por que isso aconteceu naquele momento. Toda vez que esse assunto volta à tona, ela se comporta assim, se você retorna esse assunto e esse comportamento não verbal acontece outra vez, é preciso ficar... Um pouco antes do programa começar, eu estava conversando com um colega da produção, que trabalha também como cinegrafista de esportes radicais. E ele me relatou, eu estava observando o relato dele, ele me relatou a respeito de uma cobertura que ele fez de alguns paraquedistas, que dentro da aeronave o cabo em que esses paraquedistas estavam presos se rompeu e eles começaram a... Então, à medida que ele fazia o relato, com a outra mão ele gesticulou mostrando o cabo e depois ele falou que os paraquedistas começaram a cair subitamente da aeronave. Aquele relato que ele fez, provavelmente, por esse indicador especificamente, foi um relato verdadeiro. Porque à medida que ele fazia o relato verbal dele, ele ia enriquecendo, ele ia ilustrando aquele relato com diversos gestos que eram absolutamente coerentes com aquilo que ele estava falando. Então, assim a gente trabalha com a questão não verbal. Aqui eu exemplifiquei especificamente com gestos ilustradores, mas todo aquele arsenal é utilizado, né? Além dos gestos, a questão da postura, dos movimentos, do toque, das expressões faciais, tudo isso a gente está nesse universo não verbal e o analista de veracidade precisa conhecer e precisa explorar muito bem essa parte. Agora, isso me parece que há necessidade na formação de um analista de veracidade, uma formação também de terapia, de psicólogo, porque você está analisando um conjunto de emoções e está traduzindo, é isso? A sua percepção não está errada, não. A análise de veracidade, ela trabalha muito em conjunto com a entrevista. Uhum. Nós podemos conceber a entrevista de diferentes maneiras. Uma das principais maneiras, técnicas de entrevista utilizadas hoje em dia para a veracidade é chamada entrevista cognitiva. E a entrevista cognitiva, que busca o menor grau de interferência possível, de contaminação no relato da pessoa que vai ser analisada, tem a sua origem na psicologia. Então, em 1984, um grande psicólogo americano, ele trabalhando em conjunto com forças policiais, ele desenvolveu, utilizando métodos de entrevista da psicologia cognitiva, ele desenvolveu essa entrevista, chamada entrevista cognitiva, que é utilizada em conjunto com a análise de veracidade.
Então, realmente, é uma ciência que colabora muito, embora não seja única, tá? Além da psicologia, nós podemos falar também da neurociência. E a neurociência colaboraria como? A neurociência colaboraria, por exemplo, com respeito à questão do reconhecimento de quando o indivíduo entrou em carga cognitiva, a respeito da questão do funcionamento das áreas cerebrais que são utilizadas para a execução de uma mentira. Nós também poderíamos falar da psicofisiologia, tá, que pode ser trabalhada, aí já seria uma outra vertente da análise de veracidade, que é a chamada respostas psicofisiológicas, onde o mais famoso é o chamado polígrafo, tá? Comercialmente conhecido como detector de mentiras, embora esse seja um nome comercial, esse dispositivo ele não vai, na verdade, na prática, detectar a mentira. Ele não detecta? A mentira não. Ele detecta mudanças no estado emocional da pessoa. Mas não pode haver um treinamento para você passar pelo polígrafo? Existe. Na verdade, para você poder... para você passar, você fala como... Por exemplo, eu sou uma pessoa, vamos dizer, da área de inteligência. Um agente de campo inventa uma história toda, coerente, aquela coisa toda, o personagem, coerente. Eu sou um executivo, então tenho um carro compatível com a renda alegada, eu tenho uma roupa alegada, tem todo E, de repente, eu sou pego. E vamos passar no polígrafo. Interessante citar o caso dos agentes de inteligência, não é o caso do Brasil, mas fora do Brasil, por exemplo, nos Estados Unidos é muito comum os agentes de inteligência serem submetidos anualmente ao teste do polígrafo. Então foi muito pertinente a sua colocação. Existem, na verdade, chamadas contramedidas. Tá? As contramedidas não têm a ver com falha do polígrafo. Contramedidas são ações que são adotadas pelo indivíduo que vai ser analisado para que ele possa deliberadamente interferir na leitura das respostas psicofisiológicas que são feitas pelo dispositivo. Estamos aqui num programa aberto, então tem que ter muito cuidado com o que a gente vai falar, mas, por exemplo, uma coisa que já apareceu até em filme, se um indivíduo coloca uma taxinha dentro do sapato, e aí diante de cada pergunta que o poligrafista faz a ele pressiona o pé contra essa taxinha, e isso vai gerar toda uma resposta psicofisiológica no seu corpo, que, como consequência, cria um ruído na leitura do dispositivo. Tá? Então, não é que o dispositivo não funcionou, mas é que você deliberadamente vai estar... Você burlando ele. É claro que, assim como existem as contramedidas, nós poderíamos falar que existem as contramedidas. Então, um bom profissional treinado sabe como evitar essas situações também. Eu citei aqui a taxinha, mas existem várias contramedidas. Eu vou encerrar esse bloco por aqui e volto já no segundo e último bloco do nosso programa. Até lá e obrigado. Confira a nossa programação nos canais 186 e 8 da Vivo Fibra Digital e 9 da NET. Disponibilizamos também nossos programas em tempo real no site www.tvaberta.tv.br e no Facebook, acessando facebook.com/tvaberta.tv.br. Assim você participa das lives e fica por dentro de todas as nossas novidades. O programa Direito e Globalização é uma iniciativa da Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados de São Paulo, com apoio científico do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais. Faça como esses produtores e realize o sonho de ter um programa na televisão. Venha para a TV Aberta São Paulo. Ligue para 3868-2802 e tenha a oportunidade de estar com mais de 3 milhões de telespectadores. Qualidade na transmissão e custo baixo. TV Aberta São Paulo, a emissora comunitária da maior cidade do Brasil. Acesse o site da TV Aberta São Paulo, www.tvaberta.tv.br. Vídeos. Estamos chegando com mais notícias. Promoções. Assista a nossa programação em tempo real e faça sua pergunta para os programas ao vivo. Participe da emissora comunitária da maior cidade do Brasil. Confira a programação em tempo real da TV Aberta pelo facebook.com/tvabertasp. Lá você fica por dentro das novidades, podendo ainda acompanhar as lives dos programas ao vivo e deixar seu comentário.
TV Aberta São Paulo, a emissora comunitária da maior cidade do Brasil. Este programa tem o apoio da TV Interação, Associação Vida e Trabalho e da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo. Estamos de volta no programa Direito e Globalização, recebendo hoje o Dr. Maurício Viegas. Dr. Maurício Viegas é presidente do IBRAV, Instituto Brasileiro da Análise de Veracidade. No primeiro programa, na primeira parte do programa, nós falamos sobre a análise não verbal da mentira. E nesse agora vamos falar da análise verbal. Ok. Como é que se manifesta? Como é que é feita essa análise verbal da mentira? É muito importante a sua pergunta, doutor Partigo, porque hoje em dia eu percebo que muitas pessoas, quando falam de análise de veracidade, associam exclusivamente com a leitura dos canais não verbais. Ontem mesmo, conversando com um amigo de São Paulo, né, ele me falou o seguinte: mas se você não tiver o vídeo, não tiver a imagem, como você vai fazer essa análise? E existem uma infinidade de metodologias que possibilitam também... Boa pergunta essa. Você fazer essa leitura de veracidade mesmo sem um vídeo. Imagina uma situação que eu tenho um telefonema, por exemplo, e eu tenho a gravação da voz. Ou tenho uma carta, ou mesmo uma ata de audiência, no caso dos advogados. Eu posso, em cima desse material, trabalhar e fazer um estudo de veracidade? Sim, pode. E aí nós temos diferentes ferramentas, diferentes protocolos. Vou citar aqui alguns exemplos. Tá? Pois não. Na verdade, nós temos assim, nós temos características, um conjunto de características que vão estar mais presentes nas declarações falsas, e isso a partir de estudos você encontra essas características, na verdade, são estratagemas utilizados pelos mentirosos, tá? E temos um outro conjunto de características que vai aparecer com maior incidência nas declarações verdadeiras, nas declarações sinceras. Então, o que o analista vai fazer? Ele vai fazer uma leitura daquele material e vai buscar ver qual desses conjuntos, qual dessas características que aparecem com maior incidência naquele material que ele está analisando. Em geral, declarações, por exemplo, falsas, o que a gente vai encontrar nela? Tá? Declarações falsas são declarações onde você vai ter, por exemplo, minimização de alguns termos. Então, um indivíduo, por exemplo, que está reportando um momento onde houve um ato de violência, seja um assassinato, seja um estupro, tá? E ele está omitindo a participação dele nesse ato de violência. Quando ele promove aquele relato, que uma outra pessoa não teria problema de falar na hora que houve o assassinato, na hora que houve o estupro, ele procura minimizar isso substituindo por outras palavras. Quando aconteceu o ato, quando aquilo aconteceu. Então, são detalhezinhos que o analista tem que ficar atento a isso. Alguns pronomes, por exemplo. Tá? Então, imagina um relato, isso é baseado até em estudos reais que foram feitos de depoimentos judiciais. Um relato quando eu tenho um casal, pai e mãe, que estavam implicados, tá, no assassinato dos filhos, e o pai está então ao lado da mãe, promovendo esse relato, está falando assim: nós amávamos aquelas crianças, nós passávamos o tempo todo junto com as crianças, mas num dado momento, quando ele vai se reportar a uma situação qualquer, fala: eu e a Mariana, nome fictício, que era a mãe das crianças, tínhamos imenso carinho pela Júlia, que foi uma das meninas mortas. Então ele substitui o pronome, ele retira o nós, que significa que traz toda uma carga emotiva de união, de casal, por eu e fulano de tal. E isso acontece num dado momento daquele discurso. Tá? Nós temos outras situações, por exemplo, vagueza. Os relatos falsos, eles tendem a ser vagos. Porque isso tem um porquê. Quando eu faço uma declaração, essa declaração é verdadeira, eu não tenho preocupação em suprimir detalhes. Os detalhes permitem a apuração daquele fato relatado. Uma pessoa pode depois pesquisar aquilo através do detalhe e verificar se de fato aquilo aconteceu ou não. Se eu estou falando a verdade, eu coloco esses detalhes de maneira bem minuciosa, não tem nenhuma preocupação em relação a isso. Se eu quero omitir alguma coisa, se eu quero enganar o ouvinte, eu procuro suprimir esses detalhes, porque esses detalhes eles vão permitir depois a apuração dos fatos narrados. Por isso, relatos falsos, em geral, são mais vagos, são mais possuem menor quantidade de detalhes. Já os relatos verdadeiros, por outro lado,
são detalhes que possuem maior quantidade de relatos que possuem maior quantidade de detalhes, são relatos que possuem maior verossimilhança. Se você pegar todas as partes que compõem o relato, ainda que na apresentação a ordem seja desestruturada, o que eu quero dizer com isso? A pessoa começou pelo meio, voltou, depois foi lá para o final, mas se você separa aquilo tudo e organiza, tudo se encaixa direitinho. Já um relato falso, nem sempre isso vai acontecer. E quando, por exemplo, a pessoa, uma dúvida, às vezes a pessoa conta 10.000 vezes a mesma história, utilizando a mesma estrutura, inclusive as mesmas palavras. Isso tende a ser, em tese, estamos falando em tese, uma mentira ou uma verdade? Nós temos sempre que pensar como tendência mesmo. É muito importante, na análise de veracidade, o primeiro depoimento, a primeira entrevista, o primeiro interrogatório. Essa repetição, claro que a gente exagerou aqui, mas de 10.000 vezes, ela pode até agregar ao declarante alguns aspectos de veracidade que originalmente não tinha. Então, aquela primeira, o advogado muitas vezes, quando tem o primeiro contato com o cliente e ouve aquela versão pela primeira vez, essa versão é muito rica para análise, é muito rica. E por isso a importância de que eles sejam treinados, ou pelo menos tenham algum tipo de consultoria nessa área. O que acontece é o seguinte, o relato contado como uma novela, naquela ordem estritamente correta, sem mudar absolutamente nada, e que, em geral, isso eu converso muito com as pessoas sobre esse assunto, em geral as pessoas tendem a tomar isso como verdade. Existem diversas pesquisas que sustentam justamente o contrário. Esse relato contado cirurgicamente do mesmo jeito, todas as vezes, a probabilidade é muito alta que seja uma história criada, ou seja, que seja uma mentira. O declarante verdadeiro, ele é mais espontâneo, ele é mais original, e isso permite a ele também fazer o quê? Ficar mais livre para contar esse relato, inclusive contar em outras ordens, por outras perspectivas, e porque ele sabe que se ele voltar e avançar, ele não vai ele vai estar contando uma história que ele vivenciou. Isso permite a ele maior confiança nesse relato. Já a pessoa que inventou a história, ela vai se prender, é como um trilho, ela vai seguir aquele trilho e não vai ter essa liberdade que um declarante verdadeiro teria, na verdade. O que me parece, eu digo isso porque é o seguinte, às vezes conversando, a profissão nos obriga a conversar com muitas pessoas, escutar relatos os mais variados possíveis, e às vezes a gente escuta uma história muito certinha, com começo, meio e fim, que parece, não porque ela tem começo, meio e fim, porque toda história tem meio, começo e fim, mas as pessoas ao conversar, elas falam aquela conversa assim, descomprometida, solta, volta, vai, lembrei uma coisa. É o feeling, né? E de repente a pessoa repete sempre a mesma história, e isso sempre, a mim, causa uma impressão de insinceridade. Aos advogados, de uma forma geral, com o tempo de militância, eles acabam desenvolvendo esse feeling de perceber um pouco essa veracidade de um certo relato. Mas, com relação ao começo, meio e fim, é um ponto importante também. Toda história tem começo, meio e fim, perfeito. Mas acontece o seguinte, nos relatos verdadeiros, você tem um começo rico em detalhes, que vai contextualizar o que vai ser declarado. Você tem um meio rico em detalhes, que vai retratar especificamente aquilo que está sendo perguntado. E você tem depois um fim também rico em detalhes, que vai dizer as consequências daquilo que aconteceu. Relatos verdadeiros têm esses três momentos, eles são muito profícuos. Nos relatos falsos, onde a pessoa quer omitir a participação dela em alguma situação específica, em geral você vai ter um começo muito com abundância de detalhes, você vai ter um meio minúsculo, justamente para não falar muito sobre aquilo e para não revelar detalhes que possam te incriminar depois, e você pode ter depois um depois pequeno ou grande também, mas o importante é que essa fase, o durante aquilo, o que está de fato sendo questionado, nos relatos falsos, a pessoa é lacônica, ela não fala quase nada sobre aquilo, porque aquilo, se ela falar demais, ela pode acabar se implicando depois. Ela se compromete. Ela se compromete. Então, ela evita ao máximo, ela fala o mínimo possível, e isso, a quem está escutando, a quem está examinando aquele relato, tem que ficar atento. O importante é a gente pensar sempre o seguinte, algumas diferenças do relato verdadeiro e do falso relato. Eu vou aqui utilizar um exemplo. Se eu tenho, por exemplo, um amigo que vai para a Tailândia e passa 20, 30 dias na Tailândia, passeando, conhecendo ali o litoral, e essa pessoa, eu tenho uma outra pessoa que nunca esteve na Tailândia, mas comprou um daqueles guias de viagens e leu de ponta a ponta o guia de viagens. E talvez essa pessoa que leu o guia de viagens saiba até mais detalhes sobre a Tailândia do que o meu outro amigo que visitou de fato o país. Os dois relatos, daquele que esteve no local e experienciou aquilo,
e do outro que apenas leu o livro e absorveu aquele conhecimento teórico, vão ser dois relatos absolutamente distintos. Então, a análise de veracidade pelo campo verbal trabalha muito nessa área. Existem algumas características que são próprias do primeiro relato de quem esteve lá, principalmente do ponto de vista sensorial, do ponto de vista espacial, temporal. Naquele dia eu peguei um calor muito grande, a minha bagagem foi extraviada e aquilo me gerou um estado de estresse, e esse estado de estresse ele vai vir à tona também. E a outra pessoa que leu tudo vai fazer um relato mais frio, sem tantas informações sensoriais, espaciais, temporais. São duas diferenças gritantes que são observadas e isso é comprovado, na verdade. Tem estudos que mostram que há essa divergência nesses dois relatos. Chegamos ao final. Eu estava aqui prestando atenção, chegamos ao final, tinha tanta coisa para perguntar, mas aí fica o convite para voltar mais uma vez aqui no programa de Direito e Globalização. Sempre uma honra. Suas considerações finais, por favor. A análise de veracidade é algo... O seu contato também, se as pessoas quiserem entrar em contato com o IBRAV. Ok. Desculpa. Algo relativamente novo no Brasil. Para os colegas do ambiente jurídico, eu acredito que seja realmente importante buscar um aperfeiçoamento nessa área, buscar consultorias nessa área, e o contato do IBRAV, para quem tiver interesse em se informar sobre cursos, também sobre consultorias nessa área, é contato@ibrave.org.br. Pode repetir? Contato@ibrave, com V mudo no final, .org.br. Maurício, obrigado pela sua presença aqui. Sempre uma honra. A honra é toda nossa. E aguardo vocês na próxima semana nesse canal. Obrigado e até lá.